importa a técnica, porque o que cura é o laço, é o afeto. A gente não consegue, a gente não pode imaginar o lugar do outro, estar no lugar do outro. Uma das técnicas muito legais é a constelação familiar, porque ela traz o inconsciente de uma forma muito rápida. E às vezes, quando a gente tenta conversar com o cliente, a gente está conversando com todas as partes, inclusive com o mental. E às vezes o mental ali tem uma negação, tem uma dor, tem um bloqueio, tem uma ideia rígida, tem um trauma, né? Onde ele não foi ouvido, onde ele não foi acolhido, onde ele não foi aceito. E aí a gente às vezes piora a situação. Porque não existe comportamento sem motivo. Eu estava pensando hoje sobre os tipos de erros que os consteladores têm que evitar, né? Os consteladores, os terapeutas de forma geral. A primeira ideia é o não julgamento, mas é o não julgamento mesmo. Porque quando eu fico, já fiz 10 constelações para essa pessoa e ela ainda não aceitou tal coisa, talvez precise usar uma outra técnica. Talvez precise fazer a mesma técnica com um outro olhar para um outro ângulo, de um outro ponto de vista. Às vezes você fez um atendimento individual, às vezes você precisa fazer num grupo, porque a pessoa precisa ouvir do representante, dar voz àquela outra pessoa que está em conflito. Talvez essa pessoa tenha uma baixa autoestima porque ela foi destruída na infância, digamos assim, e que ela precisa entender o porquê daquela relação, por que destruíram tanto a autoestima dela, por que ela nunca foi validada, por que ela atrai pessoas que não a validam, né? Por exemplo, ao invés de falar, mas eu já te falei, você precisa aceitar e acabou. Às vezes não é assim. Então, o primeiro passo para uma terapia bem feita é o não julgamento. Julgou, você perde o atendimento, você perde a constelação. Porque aí, quando você julga, você se coloca no papel arrogante. Então, quando o terapeuta julga o cliente, ele não está entendendo a dor daquele cliente. Quando a gente vai ao médico, o médico tem todas as técnicas, tem todos os conhecimentos, todos os equipamentos, todos os exames, mas tem uma coisa que o médico não consegue mensurar: o quanto aquilo dói em você. E aí ele pergunta, de 0 a 10, quanto está a sua dor? E ele respeita essa dor. É a dor que o cliente traz. Nossa, tá doendo 10, então eu tenho que correr com essa pessoa. Para ela isso tá muito forte. Pode nem ser tão grave, digamos assim, mas se aquilo tá muito forte, pode desequilibrar outros sistemas, a pressão subir, e aí virar uma cascata, por exemplo. Não existe comportamento sem motivo, não existe doença sem motivo. Outro erro que muitos terapeutas cometem é fechar o campo com o cliente passando mal. Porque a sessão é de 1 hora e meia, tá, passou. E aí, às vezes, aflora alguma dor, aflora algum sentimento, e aí fala assim, não, você tem que aceitar isso. E a pessoa tá com aquele sentimento aqui, ela vai embora passando mal. A gente não pode fazer isso. Se apareceu ali na sessão, a pessoa dá conta de trabalhar isso sozinho, ela processa, se apareceu ali, se aflorou ali, a gente tem que terminar aquele assunto, tem que olhar para aquilo. Senão, a sessão fica incompleta. Uma outra coisa é, por exemplo, na constelação, que é uma das técnicas que eu trabalho, além da neurociência, além da psicanálise, para a gente acessar o inconsciente, a gente acessa através de ondas cerebrais teta, onda cerebral teta. Quando a gente fala, a gente está em onda cerebral beta. Então, às vezes, a pessoa está lá no campo da constelação e aí fica explicando, falando, trazendo para o mental. A hora que ela traz para o mental, a frequência cerebral dela foi para beta. Ela perdeu a conexão com o campo. Se ela perdeu a conexão com o campo, ela perdeu a conexão com o inconsciente, ela perdeu a constelação, ela perde o fio da meada. E aí, às vezes, começam a aflorar dores ali e não dá sequência porque ela tá no mental explicando, entendendo. Isso é ego, né? É o ego, às vezes, do próprio cliente, de querer entender, que precisa entender. Ou dos participantes, muitas vezes eu vejo consteladores dando voz aos participantes. Ok, tem que dar voz aos participantes, mas é o terapeuta que tem que validar aquilo, ele tem que sentir aquilo. E às vezes ele entrega na mão do outro e o outro tá na mente. E o mental mente, a mente mente.
Não que o cliente não tenha identificado aquilo, mas às vezes ele tenta explicar e aí perde a conexão com a alma de quem está sendo constelado. E aí ela fica falha, ela fica incompleta. Outra coisa que é um erro que eu percebo que alguns consteladores cometem, vamos supor, tá lá um conflito, apareceu uma dor, uma não aceitação, uma briga, uma guerra, alguma coisa que tá lá incomodando muito lá no inconsciente. Aí o terapeuta vai e coloca a própria pessoa no campo. Ela vai entrar com a mente dela. Ela tem que colocar o representante. Porque aí fica assim, não, você não tá pronta ainda para olhar, a pessoa não tá aceitando. Ela não tá aceitando, ela não tá pronta. Coloca o inconsciente dela para o inconsciente dela entender e trabalhar com o inconsciente. E não com a mente da pessoa. Por isso que a pessoa que está sendo constelada, ela só pode entrar no final, na resolução, para sentir energia. E também, assim, às vezes ficam muitas pessoas falando, tentando explicar, tentando entender e dando opinião, eu acho isso, eu acho aquilo. Tá todo mundo em onda cerebral beta, saiu de onda teta, perdeu a conexão com o inconsciente. E aquela constelação vira um tribunal, onde todo mundo fica julgando e não acessa a dor da pessoa, que tá ali de alma aberta para ser trabalhada. Bom, meu nome é Cristina Romano e esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê por aqui.